Alô, amigos da Placar, fiel torcida corintiana e torcida palmeirense em todo o Brasil. Estamos aqui depois de uma grande partida com cara de decisão na Neoquímica Arena. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha e curta aqui o meu comentário e a nossa programação, hein? Especialmente Opinião Placar a partir das 11h30 de segunda a sexta na TV Placar. Corinthians 2-0 no Palmeiras, hein? Corintianos, vocês não acreditavam, né? Tem que acreditar, né? É um clássico, clássico pode acontecer tudo, até com aquele que tá brigando pelo título contra aquele que tá tentando fugir do rebaixamento. E hoje aquele que tava fugindo do rebaixamento conquistou a vitória e complicou aquele que está na briga pelo título. O Corinthians dá uma respirada nesse momento no campeonato, abre 4 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, e o Palmeiras se vê numa situação delicada, que agora depende do jogo Botafogo e Vasco nessa terça-feira para saber como é que fica o Palmeiras na classificação. Se o Botafogo vencer o Vasco da Gama, abre 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Eu arrisco, hein, palmeirense? Tenho ouvido alguns amigos palmeirenses falarem isso, eu concordo também. Aí praticamente o Palmeiras entrega o título para o Botafogo. Ainda vão faltar 6 rodadas, é ponto para chuchu, não é? Mas deixar o Botafogo abrir 6 pontos de vantagem não é legal. Lembrando que os dois times se enfrentam na antepenúltima rodada do campeonato. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Se a diferença tiver em 6 pontos, não é nem adiantar o Palmeiras vencer esse jogo, né? O Palmeiras tem que ter uma vantagem, o Botafogo tem que ter uma vantagem de no máximo 3 pontos em relação ao Palmeiras. Mas foi um jogo em que o Corinthians mostrou muita raça, criou pelo menos 5 chances de fazer o gol e marcou 2 vezes com Garro e Yuri. O Palmeiras também criou em torno de 5 chances, mas não teve a eficiência para botar a bola lá dentro. Inclusive o Abel cobrou os jogadores na entrevista coletiva, falando que faltou essa eficiência ofensiva, além de ter criticado os 2 lances de gols sofridos pelo time do Palmeiras, né, em 2 falhas no entendimento dele, para que o Palmeiras chegasse até a evitar, não é? Que pudesse evitar esses 2 gols do Corinthians. O primeiro marcado pelo Garro, de fora da área, sem marcação, depois do Palmeiras cometer várias lambanças, né? A última delas com o Caio Paulista afastando mal a bola, e o Mateuzinho encontrou o Garro para o Garro fazer 1-0. E no segundo tempo, numa disputa pelo alto, o Martínez com muita raça ganhou essa bola. Garro lança o Yuri, até foi um lançamento meio estranho que atrapalhou o Everton, e o Yuri conseguiu complementar para o gol vazio, marcando o segundo gol daquela que seria a vitória por 2-0 do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. O jogo foi assim, o Palmeiras começou avassalador, pressionando o Corinthians com 18 segundos, quase que o Flaco Lopes fez o gol, 18 segundos, gente. Uma saída de bola errada do Alex Santana, aí o Martínez erraria uma vez a saída, o Félix Torres também. O Corinthians cometendo uma série de erros, não é, na construção de jogo. E aí é que o Abel, não é, tá com a razão de criticar a falta de eficiência. É um clássico. E clássico é assim, aquele velho ditado, quem não faz toma. Contra o Corinthians, 46 mil pessoas aqui, sabendo que o adversário precisa da vitória. O Palmeiras também na luta pelo título, tal, não pode deixar escapar essas chances. Foram algumas chances aí criadas. Felipe Anderson, com o Flaco Lopes, com o chute do Veiga, mas aí apareceu o Garro para fazer 1-0 ainda no primeiro tempo. Ainda no finalzinho o Flaco teve a chance de empatar o jogo. Na segunda etapa, aí saiu esse segundo gol do Corinthians, e depois do gol do Corinthians, o Palmeiras teve chance ainda. Vou lembrar aqui, tá tudo de cabeça. Uma bola na trave do Menino, uma cabeçada do Rony e um chute perigosíssimo do Dudu, que entrou no segundo tempo. Foram as chances criadas pelo Palmeiras no segundo tempo da partida aqui em Itaquera. O Corinthians foi inteligente. Quando fez 2-0, tirou a velocidade do jogo, os gandulas já começaram a sumir, uma quedinha aqui já demorava 1 minuto para os jogadores se levantarem, foi assim com o Yuri, com o Garro, com o Martínez. Então, o Corinthians também no psicológico deixou o tempo passar, botou toda a pressão em cima do Palmeiras, e o Palmeiras não teve a tal da eficiência ofensiva para tentar pelo menos buscar aí um empate. Além da crítica feita pelo Abel,
do comportamento defensivo. Palmeiras tomou 3 gols contra o Juventude, 2 gols contra o Fortaleza. Contra o Juventude venceu 5-3, ok. Empate 2-2 com o Fortaleza e hoje novamente tomou 2 gols, só que não fez nenhum, né? Então, quer dizer, a defesa falhou e o ataque não funcionou. Então, isso também explica boa parte do insucesso do Palmeiras nessa noite aqui em Itaquera. Do lado do Corinthians, me chamou a atenção a declaração do Ramon Dias e do filho dele, né? Dizendo, olha, mas quem que é o responsável pela vitória de hoje? Ele falou, os jogadores, né? Pô, Ramon, que legal que você tem esse entendimento, né? Porque escalar 3 zagueiros num jogo em casa com 46 mil torcedores, a fiel torcida não aguenta mais. Hoje vai passar batido porque ganhou, né? Mas quantas vezes o Corinthians não usou esse maldito esquema de 3 zagueiros e deu certo? A última vez tinha sido naquela derrota para o Botafogo, lembra? Que o time quase tomou uma chapuletada histórica no Rio de Janeiro. E ele não aprendeu. E hoje, mesmo com esses 3 zagueiros, com gente ali marcando no meio, com 2 laterais que não apoiavam, o Mateuzinho e o Hugo. O Hugo só entrou para marcar o Estevão. Mesmo assim, o Corinthians tomou sufoco em casa. Porque é assim que funciona o futebol. Se você fica só esperando para ser atacado, o time adversário, quando tem qualidade, vai te atacar. Quando você sai um pouquinho para o jogo, você complica a vida do adversário. Quando o Corinthians saiu para o jogo com 2 lances do Yuri, que quase fez um gol, teve um lá impedido, esse não conta, mas 2 chances reais, e depois o gol do Garro, o Corinthians foi para cima, inverteu a conversa. Opa, estamos em casa, vamos para cima do Palmeiras. E aí o futebol do Corinthians apareceu. Às vezes um pouquinho de arrojo, não é? Faz bem. E a vitória chega, como chegou nessa noite, uma vitória importantíssima na briga pelo título. Corinthians volta a jogar agora no final de semana contra o Vitória lá em Salvador. O time que tem a mesma pontuação que o Corinthians, 38 pontos. O Corinthians está 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Acho que além da vitória hoje dos 3 pontos, está a questão da cabeça. Vencer o Palmeiras vai dar, né, aquele ânimo que faltava nesses últimos 6 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Precisava desse resultado. São mais 18 pontos em disputa. Corinthians vai fugir do rebaixamento, vai tentar pegar a vaga na Sul-Americana e se por acaso conseguir fazer a campanha perfeita, que é vencer todos os jogos, pode sonhar até com uma 9ª colocação no Brasileiro, que garantiria, dependendo do que acontecesse, se o Cruzeiro vencer Sul-Americana, Botafogo, Libertadores e Flamengo Copa do Brasil, o Corinthians poderia entrar na 9ª colocação para disputar a pré-Libertadores, a fase inicial da Libertadores. Olha só que coisa maluca pensar sobre isso. Mas o fato que o objetivo central nesse momento é se manter na primeira divisão. E para fechar do lado do Palmeiras, se o Botafogo vencer o Vasco da Gama nesta terça-feira, abre 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E aí esse jogo, Palmeiras e Botafogo na antepenúltima rodada, se tiver 6 de diferença, ou 5, ou 4 pontos, não vai resolver nada vencer o Botafogo. Então o Palmeiras precisa secar o Botafogo nesta terça-feira. Que coisa, hein? Nas últimas 2 rodadas, o Verdão deixou 5 pontos para trás. No empate contra o Fortaleza e hoje a derrota para a equipe do Corinthians. É isso. Corinthians vence, respira nessa briga contra o rebaixamento para se manter na primeira divisão e complica a vida do rival Palmeiras, que agora não depende só dele para ser campeão brasileiro. Vai ter que secar o Botafogo. Tchau, amigos da TV Placar. Até a próxima.